Tiagão, boa noite, amigo. A verdade é até bom a gente diferenciar, né? Eu trabalho no Vila Nova, né? Vila Nova, eu também trabalho no Vila Nova, então hoje, nesse momento aqui, não falo como prefeito da cidade, nem como presidente de Câmara, falo como diretor de comunicação do Vila. E é sempre um prazer falar com vocês aí da Band News. Cara, é difícil falar, né, bicho? Porque já tá ficando chato, né? Eu acho que poderia ter pelo menos a postura do outro lado de falar quem é que está mandando fazer isso quando a gente vai lá. Porque já está ficando enjoado. Ninguém fala quem que é o responsável, ninguém fala o que está acontecendo. A gente encontrou o Paulo Rogério no evento do Serra Dourado. O Paulo Rogério sempre foi um cara que tratou a gente super bem. Ele disse que não sabia de nada do que aconteceu no jogo passado. A gente chega lá, um tipo de tratamento, quando começa o jogo, a gente já viu aí imagens aí de pessoas do Goiás ameaçando integrantes do staff do Vila Nova, que são ali profissionais ali que estão trabalhando nas cabines para poder fazer as imagens do jogo, coisa que a gente nunca fez quando a gente recebe ninguém, né? Eu vou até te dizer aqui, Thiago, tenho um máximo respeito, um profundo respeito pelo Goiás Esporte Clube. Mas eles têm que entender que se falarem e fizerem o que estão fazendo com a gente, nós vamos reagir sim. Quer provocar, quer ir para o campo do futebol, pode fazer. Mas o que estão fazendo com a gente não vai aceitar. E eu não vou parar de falar, como o Hugo também não vai, como ninguém vai parar de falar. O senhor Andrino, ele tem que ter pelo menos educação. Pelo menos educação. Não conheço, não é meu amigo, nunca peguei na mão dele e tenho a mínima intenção de pegar na mão dele. Agora ele é um profissional da bola, é um cara que tem um currículo, no meu ponto de vista, um bom currículo, um cara respeitado, mas que está agindo como menino. Ele xingou o Hugo, ele xingou integrantes da nossa diretoria, ele arremessou água no rumo da nossa diretoria na descida para o túnel. Na descida para o túnel também, quando acabou o jogo, foi vergonhoso. Fecharam os portões, porque agora, quando a gente vai lá, todos contra o Hugo, só que esquecem que o Hugo tem uma diretoria por trás que não vai deixar ele sozinho. Fecharam os portões porque o Hugo estava reclamando da arbitragem, que foi escandalosa, um erro atrás do outro, né? Não deixou a gente cobrar escanteio. A expulsão do Elias é a coisa mais absurda que eu vi nos últimos tempos do futebol. O futebol está acabando por causa de atitudes como a da arbitragem de hoje. O Hugo vai reclamar com o juiz, o Andrino aparece xingando o Hugo, querendo empurrar o Hugo, com segurança segurando ele, tacando água pro rumo da gente, né? Fecharam os portões, os jogadores do Vila tentando descer, e a segurança do Vila, que isso é obrigatório. Eu não estou falando aqui de regalia não, tá, Thiago? Quando vão jogar com a gente lá no Oba, a gente libera lá quantos seguranças eles entenderem que é necessário para fazer a proteção dos atletas. Seguraram os nossos atletas dentro de campo, com seguranças do Goiás e com os jogadores do Goiás lá. Felizmente, os jogadores do Goiás e, obviamente, essa equipe ali tem muito respeito e não aconteceu um problema maior, né? Mas a gente já tá ficando chato. A gente pede aí que a federação, que a CBF, alguém, comece a acompanhar essas coisas que estão acontecendo fora do campo. Parece que todo jogo que tem entre as duas equipes, que não é jogado com o mando de campo do Vila, as notícias não são os jogos, não são o resultado, não é o que acontece dentro de campo, é o que acontece fora. Será que ninguém está vendo isso, Thiago? 11h21 agora. Policarpo, só para a gente poder entender aqui a situação, primeiro você falou de uma questão de ameaça. Que ameaça foi essa? Foi durante a partida? Foi depois do jogo? Quem ameaçou? O que aconteceu, Policarpo? Cara, eu não vou ficar citando o nome aí não, Thiago, tá no vídeo aí, tá rodando aí o vídeo aí, todo mundo já tá sabendo. Eu não vou polemizar aqui para ficar citando o nome de ninguém. Tá aí o vídeo, tá a imagem, diretor lá do clube deles. Inclusive é um cara que me trata super bem, mas eu não entendo por que faz isso. Estão querendo jogar pra torcida, estão querendo fazer ameaça com a gente na frente da torcida para jogar pra torcida. E aí quando chega na frente da gente, trata a gente bem. Eu, particularmente, não posso reclamar absolutamente nada, fui bem tratado. Mas e aí, destratar funcionário do clube, destratar a diretoria do clube, fazer o que fizeram lá, eu não vou aceitar. É a mesma coisa de fazer comigo. Tá aí, as imagens tá aí. As imagens foram enviadas, inclusive, para a rádio. Vocês colocaram aí, vocês vão ver quem que é o diretor aí. 11h22 agora, gente. Inclusive, saudades do Oledino, viu? Saudades do Oledino.
Faz uma falta danada ali, Dino Monte, sempre ouvindo a gente aqui também na Band News. 11h22, a gente está ouvindo aqui de forma exclusiva o diretor de comunicação da equipe do Vila Nova, Romário Policarpo, né, contando coisas, versão do Vila Nova em relação a confusões que aconteceram durante a partida, durante o clássico, 2 para o Vila Nova, 2 para o Goiás, e principalmente depois do jogo. Por exemplo, o Policarpo acabou de falar aqui, de relatar, que o Lucas Andrinho, diretor de futebol do Goiás, xingou o presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo, e teria arremessado água em cima do presidente do Vila. Foi isso mesmo, né, Policarpo, que aconteceu? Foi depois do jogo, né? Esse acontecimento. Exatamente, depois do jogo na descida. Inclusive, esqueci o nome dele, o presidente do Conselho Fiscal do Goiás, não me recordo o nome Joaquim dele. Edson. Joaquim Edson. Ele veio conversar comigo, um cara extremamente educado, Thiago. Extremamente educado. Veio conversar comigo ao final do jogo e eu relatei exatamente o que eu estou falando aqui para você. Eu falei para ele, olha, vocês têm que parar de fazer isso. Vocês têm que parar de, quando a gente vir aqui, vocês ficarem caçando confusão. A confusão deixa o jogador brigar, deixa o jogador fazer o que está fazendo lá dentro. Dirigente de futebol não ganha jogo, a gente só perde. E aí, essa briga, essa confusão inteira. Eu quero entender qual é o sentido do Andrino ter feito o que ele fez hoje. Qual que é o sentido? O que ele achou que ele ia ganhar com isso? Ele achou que ele fazendo isso aí, talvez o torcedor ia bater palma para ele? Não sei, né? Não sei, eu não concordo com isso e nunca vou concordar. 11h24, para a gente te liberar aqui, né, já quase madrugada da Sexta-feira Santa, Policarpo, diretor de comunicação do Vila Nova, ao vivo, exclusivo aqui na Band News Goiânia. Daqui a pouco também a entrevista, subindo aí para o nosso canal do YouTube e para o Instagram das Feras do Esporte. O que o Vila Nova toma de providência, Policarpo, em relação a isso? Porque não é a primeira vez. O clássico lá do Campeonato Goiano, a partida de ida da fase semifinal, né, teve aquela provocação, teve aquela questão também dos adesivos, tudo isso é do futebol. Mas teve também a questão do camarote, né? Do camarote, um camarote ruim foi colocado à disposição para a diretoria do Vila Nova e tal. E eu tenho sentido que tem aumentado o clima, né? Digamos que a temperatura, principalmente por parte do Goiás, tem aumentado bastante nesses jogos contra a equipe do Vila. O Vila Nova, enquanto instituição, toma algum tipo de providência contra o Goiás pelos fatos que aconteceram hoje no estado da Serrinha nesse jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, Policarpo? Ô, Thiago, vamos lá. Primeiro, só tem clima quente de um lado. Volto a dizer de novo, respeito extremamente a instituição Goiás Esporte Clube, do qual eu tenho grandes amigos. Grandes amigos. Respeito profundamente. Né? Fiz a provocação, fiz e não arrependo uma vírgula do que eu falei e vou continuar fazendo enquanto continuar tentando sacanear a gente do lado de fora do campo. Eu não vou parar. Agora, a gente nunca fez isso com jogo de mando de campo do Vila Nova. Me recorda aí, Thiago, alguém que foi destratado dentro do Oba. Me recordo uma vez, um único jogo que isso aconteceu lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. Ou no Serra Dourada, quando a gente mandou o jogo lá, e nenhum. Eu, particularmente, entendo que o Vila Nova não tem que fazer absolutamente nada. Agora a gente tem que relatar para a imprensa o que está acontecendo para que as pessoas que cuidam de lá comecem a tomar consciência do que está sendo feito. Ou pelo menos alguém comece a botar a cara na frente e falar, olha, eu que estou mandando fazer isso. É eu que estou mandando tratar vocês assim. É eu que estou mandando funcionário do clube jogar água em vocês e xingar a diretoria de vocês. Da parte nossa, eu posso te garantir, Thiago, a gente não vai fazer absolutamente nada contra isso. Nada. Eu entendo que fica no campo, como disse o Hugo, futebol, amigo, futebol não é esporte, futebol é selva. A gente está criando aí, como o Hugo disse, um monte de menino. E a gente tem que criar homem dentro do futebol. Então, da nossa parte, o jogo acabou, encerrou o assunto. Isso aqui é muito mais um desabafo, porque estão querendo colocar como se a gente fosse as piores pessoas do mundo. Mas as pessoas têm que saber o que está acontecendo lá dentro, como é que a gente está sendo tratado. Se a gente fosse esse tipo de pessoa que prega, era muito mais fácil a gente fazer isso quando o mando de campo era nosso, né, Thiago? Mas quando o mando de campo é nosso, isso nunca aconteceu. Então é só começar a reparar de onde é que está vindo o problema e talvez o baderneiro não seja a gente, né?